Ok, continuamos então a ver aqui as propriedades da Textbox e, como eu disse no último vídeo, o Textbox tem algumas propriedades específicas do Textbox e que convém nós analisarmos. Uma delas é este, o Max Length, nós já vimos aqui, que permite-nos definir qual é a quantidade de caracteres máxima que a Textbox pode levar. Mas reparem que não há aqui, ao contrário do que acontece com o label, não há aqui nenhum auto-size, isto é, tamanho deliberado. E quando eu tento aqui redimensionar a minha caixa de texto, ela permite-me só redimensionar na largura. Ora, isto torna-se desagradável porque eu posso querer ter uma caixa de texto onde eu possa introduzir diversas linhas. Ok? Então, é para isso que nós vamos ver as próximas propriedades. E neste caso, depois temos aqui o Max Length, temos aqui o Minimum Size, Modifiers, depois temos o Multiline. Por defeito, Multiline está igual a False. Ora, se eu colocar Multiline igual a True, reparem que eu posso, a partir deste momento, alterar as dimensões da minha caixa de texto. E neste caso eu estou a criar aqui não um retângulo branco, por defeito, mas sim um espaço de uma caixa de texto que me permite introduzir texto. É evidente que eu coloquei 50 caracteres, neste caso ele já me bloqueou a introdução de caracteres, eu vou aumentar aqui, neste caso vou colocar 0 e vamos aqui ver o que é que vai acontecer. Cá vai, eu vou aqui colocar, depois vou adicionar mais linhas e estou a adicionar linhas como se estivesse a escrever um texto, ok? É evidente que vai acontecer aqui uma situação muito desagradável, que é a seguinte: eu vou chegar aqui a um ponto em que estou a escrever e o texto que eu escrevi inicialmente desapareceu. Então, neste caso, existe a possibilidade de associarmos aqui, ou de colocarmos visível aqui, scroll bars, isto é, barras de deslocamento, neste caso vertical ou horizontal, ou ambas. E então, para isso, nós temos aqui o scroll bars, e por defeito está definido como none, mas ele permite-nos definir a scroll bar horizontal, e neste caso irá aparecer a barra horizontal de deslocamento, se for necessário, a barra vertical, e cá está ela aparece sempre por defeito, ou então both, isto é, ambas, ok? Portanto, a barra horizontal só irá aparecer se for necessário, a barra de deslocamento vertical fica sempre presente. Então, reparem o que é que vai acontecer, neste caso eu vou colocar só a vertical, ok, cá está, então eu vou introduzindo o texto. A barra ainda não tem qualquer espécie de funcionalidade porque todo o texto está presente na área visível. Quando eu passo a deixar de ter o texto na área visível, ele automaticamente cria-me aqui a possibilidade de eu poder deslocar e ver o texto inicial. Okay? E esta é a função das scroll bars. Saltamos, entretanto, aqui uma muito interessante, que é a seguinte, que é o password char. A variável, ou neste caso a propriedade password char, permite-me definir um caractere que será utilizado nos campos textbox para a introdução de palavras-passe. Ora, vamos aqui voltar à estaca 0. Eu vou apagar aqui a minha textbox. Eu penso que não tinha aqui nenhuma implementação de código relacionado com ela. Não. Eu vou apagar também aqui este intervalor que não está a fazer cá nada. E eu vou arrastar para aqui uma nova textbox e, obviamente, por defeito, ela vai ficar aqui pequenina. Ok. Vamos imaginar que esta textbox seria usada para a introdução de uma palavra passe. Ora, é evidente que para a introdução das palavras passe, nós não queremos usar ou não queremos que a palavra passe seja introduzida à vista das pessoas. Ok? Queremos que cada um destes caracteres seja substituído por um caractere específico, um caractere único. Ora, um dos caracteres que habitualmente é usado é, por exemplo, o asterisco. Então, se eu colocar aqui no password char o asterisco, o que vai acontecer é que automaticamente esta textbox vai passar a comportar-se de forma diferente. Reparem, eu estou a escrever texto, não estou a escrever asteriscos, eu vou escrever João e, no entanto, os 4 caracteres são substituídos por asteriscos. Atenção que o valor da minha textbox, isto é, o text, continua a ser João. No entanto, só consigo alcançar esse valor através da área da programação. Em termos de visualização, são os asteriscos que me são apresentados. E podemos fazer essa experiência colocando aqui um label, que vamos chamar, para não variar, label resultado. E agora, se eu utilizar o botão primeiro
para passar para o label o texto da text box, eu vou antes disso alterar o nome da text box para text password, ok? É o nome apropriado, estamos a escrever uma password, vamos definir aqui o máximo da password para, em vez dos 32.000 e tal, vamos definir aqui 10 caracteres, uma password com 10 caracteres no máximo, e portanto o label depois vai apresentar qual é o valor que foi introduzido, ok? Então vamos lá executar isto, neste caso se eu clicar em primeiro não há cá nada, muito bem, ainda não há implementação, vamos aqui então colocar label resultado.text é igual a textpassword.text, ok? Fácil de perceber, penso que não é necessário explicar. Reparem, se eu clicar agora em primeiro, como não há texto, aqui o texto não foi passado para o label. No entanto, se eu introduzir agora aqui João, reparem que os caracteres continuam a ser os asteriscos, mas se eu clicar aqui primeiro, cá está a palavra que eu introduzi ali. E, portanto, isto resulta do facto de eu ter definido aqui o password char para o asterisco. Assim como eu podia ter definido para outra coisa qualquer, por exemplo, um O minúsculo. E neste caso, eu vou escrever João, mas só me vão aparecer Os minúsculos, ok? E cá está João. Para evitar que isto aconteça, bastará eliminar o código, e neste caso o caractere, e então se eu escrever João, já me irá aparecer aqui o texto, e quando eu clicar aqui, o valor é transportado para o label, ok? Vimos então o password char, scroll bars, e tudo isto é basicamente o que nos interessa. Temos depois aqui o word wrap igual a true, o que nos permite fazer basicamente o seguinte: se eu fizer aqui false, colocar multiline igual a true, e agora abrir aqui espaço, temos então o word wrap igual a false. Então, esqueci-me de alterar aqui o número de caracteres que podemos introduzir, vai passar a ser, por exemplo, 1000, ok? Vamos aqui introduzir o texto, e reparem o que é que acontece. O texto continua sempre na mesma linha, certo? Eu vou aqui carregar no Enter, ele vai regressar, ok? O texto continua sempre na mesma linha. Se eu tiver o word wrap igual a true, eu vou introduzir o texto e ele automaticamente vai passando para a linha de baixo. Isto não quer dizer que está a criar uma nova linha, está assim a ajustar o texto ao espaço do meu text, da minha text box, ok? Se eu agora clicar aqui em primeiro, reparem, é tudo uma mesma linha e não linhas separadas como aqui surge. Isto só pelo simples facto de que eu tenho definida a opção word wrap igual a true, ok? Próximo vídeo vamos ver alguns dos eventos relacionados com o text box.